irmãos. Senhor bendito, nós te exaltamos quando temos a gloriosa oportunidade de abrirmos tua palavra para ouvirmos a tua voz, Senhor. Ó Santo Deus, fala com tua igreja, desvenda os nossos olhos para contemplarmos a glória do Evangelho de Cristo no Antigo Testamento. Em nome de Jesus. Amém. A história da humanidade, irmãos, desde o princípio, ela é dividida dessa forma. Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden. E esse homem, chamado Adão, lá em Gênesis 2 e 3, ele era o grande sacerdote, o primeiro sacerdote de Deus. Você vai encontrar isso descrito em Ezequiel, pelo profeta Isaías também. Você vai ver a declaração de que Adão era um sacerdote. E ele era aquele que deveria cuidar do santuário. Então o Senhor o colocou no jardim do Éden para trabalhar e guardar aquele jardim. Os dois verbos, irmãos, usados em Gênesis no capítulo 2, verso 14 em diante, que descreve assim a palavra. O Senhor os colocou no jardim do Éden para guardar e para trabalhar ou cultivar o jardim. Esses dois verbos, guardar e trabalhar, são usados em pares em outros lugares no Antigo Testamento. E todas as vezes que eles são usados em pares no Antigo Testamento, eles fazem menção do trabalho do levita. Isto é, o levita é aquele que guarda e serve, ele protege o santuário e ele ao mesmo tempo trabalha no santuário. Há muitos textos que falam sobre isso, mas um texto talvez mais clássico, sem desmarcar Samuel, é Ezequiel capítulo 44, Ezequiel 44, verso 14. O profeta Ezequiel diz assim, diz a palavra de Deus, 44, 14, diz assim: contudo, eu os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço e de tudo o que se fizer nele. Veja, o 44, 14, ele está se referindo aqui, irmãos, literalmente a reforma no santuário e o trabalho dos levitas. E qual é o trabalho deles? O verso 14 diz: eu os encarregarei da guarda, e aí o verbo guardar, literalmente, da guarda do templo e de todo o serviço, e aí o verbo cultivar é usado aqui. Então, o que ele está dizendo é, o trabalho deles é proteger o santuário e servir ao Senhor nele. Por que isso é tão importante, irmãos? Porque Adão falhou e ele trouxe morte para todos os seus filhos, para toda a sua descendência. Imediatamente é anunciado aquele que iria substituir, que seria o Redentor. Em Gênesis 3,15 diz que nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. Entretanto, a história da humanidade começa assim. O que nós temos aqui no texto de Samuel é literalmente um princípio de continuidade pós-queda. Aqueles que foram chamados para fazer o serviço de Deus, eles falham e pecam, e sempre lhes é apresentado alguém perfeito e superior. E, consequentemente, esse padrão, ele não apenas está aqui em Samuel, ele está em toda a Escritura Sagrada, como nós podemos notar claramente no texto, irmãos. Agora, vamos olhar para essa estrutura especialmente, e você vai perceber uma divisão que eu considero fundamental para nós. Perceba que 1 Samuel, ele tem, no capítulo 2, verso 11, volte lá comigo, por favor, ele termina a parte B do verso dizendo assim: Eucana foi-se arramar à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. É verdade que o verbo servir aqui não é exatamente o mesmo verbo usado lá em Gênesis. É um fato isso. Por uma razão clara, é sempre usado o mesmo verbo quando aparece em pares, e aqui só aparece isolado o termo. Mas tem um detalhe interessante.
Olha, por favor, veja como termina o verso 11. Porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Lá no capítulo 3, verso 1a, quando termina essa sessão, veja como começa. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Perceba, eu tenho no final do verso 11 a declaração de que Samuel servia ao Senhor perante o sacerdote Eli. E lá no capítulo 3, verso 1, de novo inicia o texto dizendo: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. O que muda nessas duas frases? O que nessa estrutura de unidade, o que muda nesse texto? O que muda é a palavra sacerdote. Ela não aparece no capítulo 3, verso 1. Você tem sacerdote Eli no verso 11 do capítulo 2, mas não tem mais sacerdote Eli no capítulo 3, verso 1. Só tem a palavra Eli ali. E por que isso é tão importante, irmãos, dentro da estrutura do texto? Porque aconteceu alguma coisa nesse texto, que nós acabamos de ler, que justifica o que vai acontecer na sequência. Eli vai ser removido desse trabalho. Ele continua servindo, Samuel continua servindo perante Eli. O termo sacerdote foi retirado pelo narrador, claramente com a intenção de mostrar o efeito daquilo que acabou de acontecer na narrativa que acabamos de ler, do capítulo 2, verso 11, até o final do capítulo 3. Até o final do capítulo 3. Como é dividido esse texto, irmãos? Diante dessa estrutura, como é dividido o texto? Veja, você vai ver claramente um princípio, né? Você vai ver do verso 12 até o 17, os pecados dos filhos de Eli. E aqui ele vai descrever quais são os pecados que eles cometeram. Do verso 18 ao 21, você vai encontrar a vida de santidade de Samuel. Então você tem um contraste. Os filhos de Eli e o filho de Eucana e Ana. Certo? Os filhos de Eli e o filho de Eucana e Ana. Ok? Então, você tem a diferença entre eles. Você vai ter diferença nas atitudes, nas promessas dadas por Deus, nos benefícios e na consequência dos seus atos. Um termina com morte, outro termina com vida. Voltaremos a falar sobre isso um pouco mais. Você tem a terceira parte do texto, que vai do verso 22 até o verso 26, que lida aqui como Eli repreendia os seus filhos, mas não de modo eficiente. Como você pode repreender os seus filhos sem ser de modo eficaz? E aqui nós vamos analisar um pouco aquilo que ele fez, como ele repreendeu o filho, mas como o que ele deixou de fazer. E aí, por último, nós temos, no verso 27 até o final, nós temos aqui a invasão da palavra de Deus, isto é, quando tudo parecia caótico, Deus adentra a história e estabelece o julgamento contra Eli e sua descendência e, ao mesmo tempo, estabelece o surgimento de um sacerdote que vai cuidar das coisas de Deus eternamente e que vai trabalhar junto com o ungido do Senhor, com o rei que foi anunciado anteriormente no texto. Então, começando pela primeira parte da estrutura do capítulo 2, veja quais são aqui, irmãos, os pecados dos filhos de Eli, os crimes que eles cometeram. Mas uma coisa chama a nossa atenção imediatamente. Um dos comentaristas que analisa essa seção, irmãos, que vai lidar do 12 até o 26, ele divide essa seção num aspecto mais amplo e diz como Deus trabalha de modo secreto, como o que é visível é o pecado, e como Deus está trabalhando, cumprindo sua palavra de modo invisível, até que surja diante deles a solução do problema. Ora, olhe comigo mais uma vez para o texto, irmãos. Deus está trabalhando e ninguém pode ouvi-lo até então. Mas a bagunça que está em Siló
é visível e ninguém pode deixar de perceber. O povo sabia disso. Todo o povo sabia o que estava acontecendo. Era comum aqui. Era de conhecimento público o que acontecia em Siló durante a adoração. Agora, se você prestar atenção no juízo que vem sobre os filhos de Eli, você vai lembrar do Cântico de Ana, que foi a última exposição da nossa sessão. Veja, no capítulo 2, verso 1 a 10, irmãos, veja o verso 3 do capítulo 2 de 1 Samuel, no Cântico de Ana, verso 3. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saia coisas arrogantes da vossa boca. Primeiro, ele mostra como o Senhor enfrenta os soberbos e os arrogantes. Veja o verso 4 agora. Ela diz: o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. O arco do forte é quebrado. Os poderosos aqui são destruídos. Verso 9, ele diz: ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Ele não prevalece pela força. Que coisa, quando você olha ainda para o texto, no verso 5, ele diz: os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. E aí você vai perceber o que vai acontecer. Os que eram fortes, os que tinham muito alimento, o texto diz, os que eram fartos, hoje se alugam por pão. Como é que termina o juízo sobre Eli e sua descendência, irmãos? Ele diz assim, você vai perceber no verso 36, ele diz assim: será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Aquele que toma as coisas de Deus, aquele que se utiliza das coisas de Deus para si mesmo, esse vai sofrer as consequências, o texto diz. Ele tomava a comida que era trazida para o serviço do Senhor, e o Senhor diz: esse mendigará por pão, esse não terá o que comer. O Cântico de Ana já resume o que vai acontecer em toda essa narrativa aqui que nós acabamos de ler, e aqui nós temos, irmãos. O que você esperava desses fortes, desses arrogantes? Você imaginava que eram os cananeus? Você imaginava que eram os filisteus? Não, irmãos, eram os sacerdotes de Israel. Os maiores inimigos do povo de Deus são os falsos sacerdotes do povo de Deus. Os que ensinam falsidade, os que ensinam engano e mentira. Culto acontecia em Siló, mas era uma farsa. Tudo era um engano. E tudo aquilo que era para ser feito, era feito para interesse pessoal. Volte comigo para o texto. O texto diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Que coisa. Você lembra que Eli chamou Ana de filha de Belial porque ela estava chorando e ele pensou que ela estava bêbada quando ela estava clamando por um filho. Ele não tinha capacidade de julgar. Os filhos que eram filhos de Belial, ele não os tratava assim, e julgou uma mulher angustiada de alma como filha de Belial. O texto começa dizendo: os filhos de Eli eram filhos de Belial. E dá razão, porque não se importavam com o Senhor. Como é que eu sei que eles não se importavam com o Senhor?
irmãos, porque dentro da estrutura do sistema sacrificial do Antigo Testamento, veja bem, é requerido que parte do sacrifício, em algumas ofertas, fosse do sacerdote e sua família. Isso era natural. Então, primeiro a gordura era colocada no altar, queimava, e parte desse alimento era então dado aos sacerdotes, que se alimentavam do serviço do Senhor. Nem todo sacrifício ele podia comer a carne. Ele podia comer, por exemplo, da carne de um sacrifício pacífico, mas um holocausto não. Por que não holocausto? Porque o animal, o cordeiro, ele era morto e queimado completamente no altar. Nada era de ninguém, tudo era do Senhor. Nada pertencia a outro, tudo pertencia a Deus. Por outro lado, os outros sacrifícios poderiam sim ser dados ao sacerdote. Só que eles, sabendo disso, não apenas pegavam aquilo que era requerido por lei a eles, eles pegavam mais aquilo que era do Senhor. Veja o texto, por favor, no versículo 15. Também antes de se queimar a gordura, veja, porque a gordura era queimada e era do Senhor. A gordura pertencia ao Senhor. Então, também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote. Essa não pertencia ao sacerdote, era do Senhor. Porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Não queremos carne, senão crua. Se o ofertante tentava argumentar com eles à luz da lei, queime-se primeiro a gordura, que era a lei, queime a gordura primeiro. Eles não vinham com argumento teológico, eles vinham com a ganância. Ele diz, olha, os servos, os que ofertavam diziam, queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhes dizia, não, porém, hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. E aí o narrador, e aí veja, você tem, o narrador coloca um diálogo e por fim ele coloca a sua ênfase. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta que era do Senhor. Eles não apenas pegavam o que era deles, mas aquilo que pertencia ao próprio Deus. Que coisa você pensar nisso, porque aqui você tem um culto que era feito e somente o ofertante e o sacerdote podiam ver. Havia uma ofensa moral escrita aqui, muito claramente, irmãos. Você vai perceber, por exemplo, no 22, era, porém, Eli muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E aqui é um outro detalhe. Aqui é um outro detalhe. Como eles se deitavam com as mulheres à porta da congregação. Esses eram filhos de Belial. O que é que eles faziam, irmãos? Eles usufruíam da riqueza e da prosperidade dada por Deus ao povo de maneira pecaminosa e assim também se utilizavam daqueles que precisavam de socorro, das mulheres que serviam dentro da região do tabernáculo. Que coisa, eles se deitavam com ela. Preste atenção numa coisa, num princípio normativo para nós, irmãos. O pecado, ele normalmente é o que a gente vê a ponta do iceberg. O texto aqui descreve o que está acontecendo dentro do santuário, mas também ele diz que era conhecido por todo mundo. Era esse o padrão que eles davam para a sociedade da época. Mas quantas vezes
Você para e diz assim, você pega alguém na igreja que, por exemplo, não vem num culto público, se ausenta da igreja no dia do Senhor, e ele dá uma razão ou outra, por que eu não venho, eu estou cansado, porque eu trabalhei muito essa semana. Aí quando você olha para esse tipo de coisa, você vai ver o seguinte, deixar de vir à casa do Senhor é apenas a ponta do iceberg. Você vai perceber que você tem colapsos maiores dentro da estrutura da alma. Para você desejar não estar mais na casa de Deus, junto com o povo de Deus, para adorar a Deus, você já se divorciou de muita coisa. E o seu coração já anda longe do Senhor, tomado por sentimentos pecaminosos. Um professor, um teólogo, um pastor que ensina doutrinas falsas, você não pense apenas, irmãos, que ele ensina coisas falsas. Ele também vive uma vida de iniquidade, porque isso é o que está oculto, o que está aparente é isso, mas o que está por debaixo do pano é isso. Ele vive uma vida de imoralidade. Não pense que os seus pequenos aparentes, os seus, como você costuma chamar, os seus pequenos pecados, eles são algo de menor importância, não, porque eles podem se manifestar e manifestar coisas muito mais profundas. Esses homens não apenas comiam aquilo que não era deles, eles não apenas praticavam aquilo que era contrário à lei de Deus, eles eram como prostitutos dentro da casa do Senhor. Era grande a iniquidade ali. Havia um grande pecado naquele local. Como o texto nos ensina aqui com tanta certeza. Eram filhos de Belial. Você olha para esse texto, você está dizendo, isso é na casa do Senhor, irmãos, isso é no santuário. Que coisa grave, que terrível isso aqui. E quando você olha para isso e imagina numa igreja, uma situação como essa, uma liderança vivendo na prática de imoralidade. Líderes que se valem da fragilidade das pessoas, que chegam para serem ajudadas e exploram essas pessoas, seja fisicamente ou economicamente, são filhos de Belial. Aí você olha, irmãos, e diz, qual a esperança? E Deus vai sussurrando no meio dessa história uma esperança que ainda não é vista com tanta clareza. Preste atenção na estrutura do texto, mais uma vez comigo. Capítulo 2, verso 11, diz assim, porém o menino ficou servindo ao Senhor. Você vai encontrar no verso 12 a 17 o quê? Os pecados litúrgicos. Aí de repente, no verso 18 a 21, Samuel servia. Veja como começa o verso 18. Samuel ministrava perante o Senhor. Posteriormente, você vai encontrar do verso 22 ao 25, pecados morais. Eu tenho no verso de 12 a 17, pecados litúrgicos, e do 22 ao 25, pecados morais. Eles se deitavam com as mulheres. Veja o verso 23. E por que fazer estas coisas? Por que fazer estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Agora veja como termina essa seção do 26, no verso 26. Mas o jovem Samuel crescia em estatura. No 27 ao 36, o que nós temos? O julgamento de Deus por meio de uma profecia. E aí eu tenho, iniciando o capítulo 3, parte A, verso 1. O jovem Samuel servia.
Como é interessante você ter esse tom. Samuel servia no verso 11, verso 18, Samuel servia. No capítulo 3, verso 1, Samuel servia. Enquanto o mundo estava desmoronando e o pecado sendo manifestado, o Senhor estava levantando alguém para fazer aquilo que era necessário ser feito. Quando não se ouvia tanto barulho, era uma criança que servia ao Senhor. Que servia ao Senhor. Não havia campanha, não havia slogans de restauração, não havia discurso. Silêncio. O Senhor está fazendo crescer um verdadeiro líder em Israel, no meio da iniquidade do povo. Todo Israel sofreu sob, irmãos, um sacerdócio imoral, cínico e arrogante, que estabelecia um modo de vida para a igreja, onde o pecado não era tratado porque eles mesmos eram iníquos. Que coisa você pode imaginar? No meio de tudo isso, o Senhor se mantinha sussurrando no texto. Samuel servia, Samuel servia, Samuel servia. No meio do caos, o Senhor fez brotar a vida. Quando você olha ainda, por favor, irmãos, mais uma vez aí para o verso, voltando para 1 Samuel capítulo 2, verso 18 a 21. Voltemos para esse texto, por favor. Veja a clara evidência da bondade de Deus para com o seu povo. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lá trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve filhos, teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Veja, você não tem como passar despercebido aqui. O texto é claríssimo, podemos dizer assim. Quando você pega essa estrutura do 18, 21 e olha para o 22, 26, comparando essas duas estruturas, você vai perceber que o narrador aqui quis mostrar como que o pecado de filhos não cuidado veementemente pelos pais levam à destruição de toda a família, ao mesmo tempo como uma família piedosa que busca de Deus o bem para aquilo que eles possam, com aquilo que eles têm, servir a Deus. Eles não vão tomar o que é dos outros para o seu próprio prazer, eles vão pedir a Deus e quando recebem, entregam a Deus. Eles são aqueles que ofertam a Deus, que entregam ao Senhor. Eles não são daqueles que tomam do povo e que roubam do povo. São distintos. Veja o verso 19, irmãos. Veja o verso 19 do capítulo 2. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. O amor de sua mãe para com ele. Ela entregou seu filho, ele não voltou mais com ela. Ela, pelo menos uma vez por ano, ela ia vê-lo. E toda vez que ela ia vê-lo, ela levava uma túnica para ele
para que ele pudesse servir melhor ao Senhor, para que ele pudesse mais preparado para servir a Deus. A preocupação dela, todo ano ela trocava sua vestimenta. Que cuidado maternal impressionante. Agora veja o 22 com os filhos de Eli. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. O amor da mãe e a angústia de um pai. No verso 20, no mesmo capítulo 2, você tem a bênção de Eli sobre Eucana e Ana. Vocês deram ao Senhor o que o Senhor lhes deu, vocês devolveram ao Senhor o que o Senhor lhes deu. Que agora o Senhor lhes recompense. Ninguém é empobrecido por servir a Deus ou por dar a Deus, mas ninguém é enriquecido por roubar, explorar ou tomar aquilo que não lhe pertence, mesmo dentro da igreja. No verso 21a do capítulo 2 diz: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos. O Senhor a abençoou. O que é que acontece no verso 25, irmãos? No verso 23 e 25, 23 a 25 diz assim: e disse-lhes, por que fazeis estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama que eu ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo. Deus lhe será o árbitro, pecando, porém, contra o Senhor. Quem intercederá por ele? Agora veja a provisão do verso 21, né? Deus diz, vai dar um filho, Deus os abençoa. Agora veja qual é o que Deus vai dar a Eli e seus filhos, na parte B do verso 25. Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Que coisa! Enquanto o Senhor proveu filhos, para outro a morte. Como resultado da sua vida. Como resultado da sua vida. Finalzinho do verso 21 diz, Samuel crescia diante do Senhor. Finalzinho do verso 26 diz, mas o jovem Samuel crescia em estatura. Ora, preste bem atenção nessas palavras e como elas são desenvolvidas aqui, irmãos. Porque aqui você vê Ana no verso que nós lemos do 18 ao 21. Ana pediu a Deus por Samuel, por um filho. Mas ela não pediu isso para si mesma, mas para o Senhor. E ela deu ao Senhor, como nós conhecemos a história. Ana deu, agora ela recebe graça sobre graça. Graça sobre graça. Imagine, irmãos, que é assim que funciona a vida de um lar, de um casamento. Você tem 2 conceitos claros acerca do matrimônio. Primeiro, que Deus estabeleceu o matrimônio com um propósito, mas também com benefícios. Para que eu possa usufruir dos benefícios do matrimônio, eu preciso cumprir os propósitos do matrimônio. Então, o marido, por exemplo, precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e dá a sua vida por ela. Então, ele vai usufruir cada vez mais de um amor de uma esposa que é submissa, leal. Ele vai usufruir dos benefícios quando ele cumpre o propósito que Deus deu a ele.
Você não vai ter benefício da parte de Deus se você não cumpre o propósito para o qual Deus estabeleceu aquilo. Ora, Deus deu filhos a Eli para que eles glorificassem a Deus. E esses filhos praticavam coisas abomináveis diante de Deus e Eli os repreendia. Mas não fazia o que era para ser feito, irmãos. Não. Porque o pai ele não tem poder de mudar o coração do filho, é verdade. Mas um sacerdote tem poder de disciplinar os seus filhos. Eles não poderiam mais estar na casa de Deus. E eles continuavam fazendo aquilo como se nada tivesse acontecido. Tanto é que o Senhor vai dizer a Eli: você honrou mais os seus filhos do que a mim. Você honrou mais os seus filhos do que a mim. O que chama a nossa atenção agora, irmãos, é que Ana e seu marido somem de cena. A partir do verso 21, eles somem. E o verso 22 a 25, você vai encontrar o julgamento de Deus contra os filhos de Eli. Enquanto o jovem Samuel crescia, não é? Eli já estava velho, ouviu as más notícias acerca dos seus filhos, imoralidade e tudo mais. Todo o povo sabia e falava sobre isso, verso 24. Ofni, irmãos e Finéias tornaram o tabernáculo em um bordel, um lugar onde o pecado era cometido, mas o pecado não era perdoado, tratado, instruído. Era um lugar de perversão, não de santificação. E eles não davam ouvido à voz do seu pai, porque Deus decidiu matá-los. Enquanto Eucana e Ana tiveram um filho que pediram a Deus, e eles deram a Deus esse filho, e logo o Senhor lhes deu 5 filhos, 3 homens e 2 meninas, 2 moças. Agora, Eli ouve do Senhor: eles não vão te obedecer, porque eu intenciono matá-los. Eu intenciono matá-los. Esse verso 25, ele mexe com a nossa mente, ele mexe com os nossos pensamentos, ele nos leva a muitos questionamentos. É muito fácil ler esse texto como se simplesmente Ofni e Finéias, irmãos, não ouviam a Eli e, consequentemente, Yahvé decidiu colocá-los, ou decidiu matá-los. Não. O texto não diz isso. O texto diz, irmãos, que os filhos de Eli não ouviram porque o Senhor decidiu matá-los. Porque o Senhor decidiu matá-los. E perceba que a razão disso é que eles viviam na prática da iniquidade e não se arrependeram dos seus pecados. Chegou o momento que Deus já não os ouvia. E a intenção de Deus agora era matá-los. E Deus diz: agora eu não escuto mais. A vida deles era de iniquidade. A prática deles era de iniquidade. E o que ele vai fazer agora? O Senhor intencionava matá-los. Nós não podemos divorciar o verso 25, irmãos, do que nós acabamos de ler, do verso 12 a 17, do que eles faziam, nem mesmo do que nós lemos no verso 22. A imoralidade, a iniquidade que tomava conta do santuário, a rebelião que eles tinham contra o Senhor, levou o Senhor a destruí-los. Um comentarista disse: experimentando o fato, irmãos, de que os homens
que deliberadamente pecam contra a luz. Eles amam tanto suas paixões que nada poderá induzi-los a lutar contra. Eles estavam tão endurecidos que eles não podiam mais se arrepender. Era necessário a total retribuição por sua iniquidade. Cuidado, irmãos. Cuidado para que você, lendo esse texto, logo diga: Deus é um Deus que não tem misericórdia. Outros querem até entender o mecanismo em que Deus fez isso. Isso aqui não é para os curiosos. Isso aqui é para você se curvar diante de Deus e suplicar por misericórdia a Ele. Isso aqui não é para satisfazer a curiosidade da tua alma, mas para saber que Deus é o Deus que mata todos aqueles que não se submetem aos seus mandamentos. Deus fez assim desde o princípio. Você vai para o texto de Romanos, no capítulo 1. O apóstolo Paulo descreve que os ímpios, os homens dessa terra, eles simplesmente sufocavam o conhecimento de Deus. E Deus os entregou às suas paixões. O que está acontecendo aqui, irmãos, é que Deus entregou os dois sacerdotes, filhos de Eli, às paixões da sua própria alma. O que eles estavam recebendo era aquilo que eles buscavam, e o Senhor abre e diz: agora vocês podem ter tudo o que vocês querem, e consequentemente o juízo da parte de Deus. Ora, veja só, você precisa tremer diante de Deus, que pode fazer pecadores incapazes de transformação. Talvez o melhor exemplo bíblico disso é o que aconteceu com Faraó. Eu acho que João Calvino dá uma interpretação muito boa do que acontece ali com Faraó. Quando você encontra duas vezes essa expressão repetida em contextos diferentes. Por exemplo, Faraó, diz o texto, que ele endureceu o coração. Outras vezes você vai encontrar em Êxodo que Deus endureceu o coração de Faraó. E ali Calvino diz, há uma diferença entre Faraó endureceu o seu coração e Deus endureceu o coração de Faraó. Qual é a diferença? A diferença é que a dureza de coração é pecado, mas o endurecimento de coração é juízo de Deus contra o pecado. Coração duro é o que nós temos, e Deus é perito em transformar o nosso coração. É o que diz lá em Ezequiel 36 e 37, especialmente o 36, quando diz, Ele tirará o coração de pedra e nos dará um coração de carne. Ele derramará sobre nós o seu espírito. Então, Deus muda o nosso coração. Isso é uma coisa. Deus muda o coração do pecador. Todo pecador tem um coração endurecido. Mas quando Deus endurece o coração de alguém, aí não tem mais esperança. Foi assim com os filhos de Eli. Foi assim com os filhos de Eli. Filhos, por que vocês insistem tanto em não dar ouvido à voz dos seus pais? Por que vocês insistem em fazer o que o seu coração e os seus amigos querem que você faça? Aquilo que seus pais desejam piedosamente para vocês, que é bíblico e santo. Mas vocês insistem em fazer o que desagrada a Deus.
Arrependa-se dos seus pecados hoje, antes que não tenha mais jeito para isso. Você vai colher os frutos dos seus próprios atos. Por que vocês insistem em não ouvir a instrução dos seus pais? O que é que está acontecendo? O texto sagrado, irmãos, agora na última sessão, concluindo o texto, ele vai dizer como Deus, ele vai julgar e manifestar a misericórdia ao mesmo tempo. Na última sessão do texto, que começa a partir do verso 27, que diz assim: veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Toda essa sessão aqui, de 27 a 28, ele vai mostrar que Arão era o sacerdote escolhido e que os sacerdotes foram ordenados por Deus e que Deus fez isso lá quando chamou Moisés. Literalmente é assim que o texto descreve. Verso 28, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel. Então, a tribo de Arão era escolhida para ser sacerdote, para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. E aí ele diz, ora, tudo isso eu te fiz, isso está na lei de Deus, eu te escolhi e escolhi a tua descendência para isso. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizesse na minha morada? Agora ele diz, por que vocês fazem mais do que aquilo que eu lhes dei? Por que vocês praticam o mal? Quem é que fala isso, irmãos? O texto não diz, veio um homem de Deus, um profeta introduzido aqui, e traz o julgamento de Deus sobre Eli e a esperança de redenção. Verso B do verso 29, parte B do verso 29. E tu por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Por que você honra mais o teu filho do que a mim? Por que você ama o teu filho mais do que você me ama? Você está vendo ele fazer isso que é contrário à lei de Deus e você fica calado. E você fala, mas quando fala não age com a severidade necessária. Você disse que eles estavam fazendo o que era mal, ok, mas por que eles continuavam ministrando na casa de Deus? Todo aquele que honra ao seu filho mais do que honra a Deus, que ama a sua esposa mais do que ama a Deus, que ama o seu trabalho mais do que ama a Deus, será condenado, porque viverá para si mesmo. E como é que eu sei que eu honro o meu filho mais do que honro a Deus? Quando mesmo sabendo que eles estão fazendo que é aquilo que é contrário à lei de Deus, eu falo contra eles, mas eu não estou a ponto de ferir os seus sentimentos. Eu prefiro desonrar o meu santo Deus do que ferir os sentimentos dos meus filhos. Para que ele não fique indignado, para que ele não queira ir embora de casa, para que ele possa fazer uma besteira, a gente diz assim. Como isso, irmãos? Como isso? Se você ama o seu filho, você vai honrar a Deus acima do seu filho, porque assim a alma do seu filho poderá ser salva. Agora toda a sua casa vai ser destruída.
Verso 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu, que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço, e o braço da tua casa, da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus. Há um tempo com o bem que não fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias, e ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que possa comer. Um pedaço de pão que possa comer. O juízo está estabelecido aqui na conclusão, irmãos. Verso 27, o Senhor começa descrevendo o que Deus fez pela casa de Eli. Verso 27 diz, Deus se revelou aos seus ancestrais. No 28 diz, Deus escolheu. No 28 ainda diz, Deus deu. No verso 29 diz, mas a casa de Eli. Eu fiz tudo isso por você, mas a tua casa fez o contrário. Eles chutavam os sacrifícios. Literalmente é isso que está no texto hebraico. Eles chutavam os sacrifícios. E o Senhor diz, vocês não podem fazer chacota do Senhor. Com o Senhor ninguém brinca. Com o Senhor ninguém brinca. Na sequência do texto você vai perceber ainda que a linguagem que o Senhor utiliza é de que haverá plena e total destruição sobre a casa dele. Só para você ter uma ideia do que vai acontecer, 1 Samuel capítulo 4, verso 11, diz assim, foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Capítulo 4, verso 11. Se você for para o verso 18, veja o que diz ainda. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Morreram os filhos, morreu Eli, todos no mesmo dia. É verdade que Deus vai levantar aqui um sacerdote, é claro, o texto vai dizer isso, irmãos. Por exemplo, você vai perceber que no capítulo 22 do livro de Samuel, por favor, 1 Samuel 22, verso, não precisa ler o texto, mas você vai lá, 22, verso 9 até o verso 23. Quando você fala de Abiatar, que descreve aqui no verso 20, diz assim, porém dos filhos de Ameleque, 1 Samuel 22, lendo o verso 20 em diante, diz, porém os filhos de Ameleque, filho de Aitube, um só cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi, e lhe anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar, bem sabia eu naquele dia, que estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de dizer a Saul, fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua. Estarás a salvo comigo. E aí você vai ver, irmãos, que na sequência você vai encontrar a escolha de um sacerdote. Nesse contexto, mataram todos os sacerdotes. Ficou apenas você.
É claro que esse é o sacerdote que sobra, esse é aquele que vai ser levantado, mas você não pode ter dúvida de uma coisa, irmãos. O que Deus está fazendo aqui, nesse texto de 1 Samuel, no capítulo 2, no versos 33 até o 36, descrevendo aqui literalmente o sacerdote que seria levantado. Era uma declaração de que viria aquele que era perfeito no meio da total destruição do sistema de Arão. Ora, a casa de Eli era sacerdote segundo Arão, mas eles não agiram como sacerdotes. O Senhor vai levantar outro no lugar dele. Quem é esse sacerdote que virá? Quem é esse que vai ser levantado? Você vai perceber, por favor, sem olhar, aqui é uma expressão interessante, 2 Samuel capítulo 8, veja o nome dele que vai surgir. 2 Samuel 8,17 diz assim, 8,17, esse é o 2 Samuel 8, verso 17, não é 1 Samuel, 2 Samuel 8,17. Diz assim o texto sagrado, irmãos, que eu abri no 1 Samuel. 2 Samuel 8,17. Diz assim o texto. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Esse aqui foi o levantado. O nome dele aqui é Zadok. Eles vão ganhar legitimidade sobre Davi e Salomão na sequência. Deus cumpre a promessa, mas aponta para algo mais glorioso. O sacerdócio de Arão falhou. Viria aquele que era mais poderoso do que Arão. Eu quero, para nós concluirmos, que você abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro da carta aos Hebreus, por favor, Hebreus capítulo 7, irmãos. Hebreus capítulo 7, quando descreve o sacerdócio de Cristo. Hebreus 7, versículo 11, diz assim o texto sagrado. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Perceba que é levantado Samuel, que vai ter ações interessantes como um sacerdote, mas ele não era da tribo de Arão, porque Arão foi ali tratado como aquele que não poderia dar continuidade. Deus levanta um outro sacerdote, e aí você tem no Novo Testamento a descrição do verso 11 em diante. Veja o verso 12 ainda. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote, e isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja o verso 23 ainda do mesmo capítulo, 23 a 25. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número. Esses quem? Da tribo de Eli, de Arão. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Veja, há uma continuidade, há uma mudança. Morre um, entra outro. Mas ele diz, este, Jesus Cristo, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, diz o autor da carta aos Hebreus, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula,
separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu muitos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Esse é Jesus Cristo, irmãos. Você sabe como é que ele é conhecido na Escritura? O Filho obediente de Deus. O sacerdote que nunca pecou, que santifica a casa de Deus. Diz a Escritura que o zelo do Senhor o consome, o zelo pela casa de Deus o consome. Ele purifica o templo quando ele entra e estão fazendo da casa de Deus um lugar de mercadores. Ele o purifica. Ele veio para estabelecer a casa de Deus estável, perfeita e segura. Não é apenas o sussurro de que Deus estava trabalhando no meio do caos daquele culto, dentro da história de Eli e seus filhos, mas é a declaração de que Deus estava levantando alguém maior do que Zadok, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, que perdoaria o pecado do seu povo. Sabe como nós éramos chamados antes de conhecermos a Cristo, irmãos? Filhos da desobediência. Em Cristo Jesus, os nossos pecados são perdoados. Filho, jovem, se você hoje vive a desobedecer os seus pais, há uma esperança para você, antes que seja tarde demais. Jesus é poderoso para perdoar os seus pecados e transformar a sua vida definitivamente. Venha a Cristo hoje, perdoa. O Senhor é poderoso para restaurar a tua sorte. Ele é poderoso para mudar a tua vida. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te exaltamos, Senhor, pela bênção dessa manhã, podermos exaltar ao Senhor por meio da pregação da tua palavra, podendo cultuar a ti e também ouvir as tuas instruções e reconhecer as nossas fragilidades, Senhor, os nossos pecados graves e como nós precisamos da tua misericórdia. Graças a Deus por Jesus Cristo, o perfeito sumo sacerdote, que foi levantado, ó Deus, e que restaura plenamente a nossa sorte e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, no nome dele, nós oramos. Amém, Senhor. Ainda de pé, irmãos, nós vamos cantar ao Senhor com alegria.